Eu nunca imaginei que o mês do meu casamento se transformaria no maior pesadelo da minha vida, e que tudo começaria com uma simples frase da minha mãe: mude a data. Meu aniversário é mais importante. O que veio depois parecia coisa de novela: sabotagem, mentiras, chantagens emocionais e até tentativas de destruir meu trabalho. Tudo porque, pela primeira vez, eu disse não. Enquanto meu mundo desmoronava, eu percebi uma verdade que doeu mais do que qualquer ataque. Para meus pais, eu nunca fui filha, fui apenas alguém para controlar. Mas o que eles não esperavam era que eu finalmente levantaria a cabeça, e que a vida deles nunca mais seria a mesma depois disso. Se você quer saber como eu virei o jogo e recuperei minha liberdade, assista essa história até o fim. Você não vai acreditar no desfecho. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre soube que, dentro da minha própria casa, eu ocupava um lugar que nunca foi realmente meu. Cresci sendo a filha que atrapalhava, a que devia entender, a que devia ceder. Enquanto minha irmã, Marina, era tratada como joia rara, eu era a peça sobrando da família. Talvez por isso eu tenha me tornado bancária. Números fazem sentido, são lógicos, não mudam conforme o humor de alguém. Diferente da minha mãe, Lourdes, e do meu pai, Gilberto, que sempre orbitavam em torno de um único sol, o ego dela. Mesmo assim, quando eu e meu noivo, Rafael, decidimos nos casar, eu ainda alimentava uma esperança ingênua que talvez agora, finalmente, meus pais me tratassem como adulta, como filha, como alguém que merecia um mínimo de celebração. Marcamos tudo com um ano de antecedência: data, buffet em Campinas, cerimônia ao ar livre, decoração simples, orçamento dividido entre nós dois, sem pedir um centavo para ninguém. Eu fiz questão disso. Não queria ouvir minha mãe dizendo que tinha reinvestido na minha vida, como se eu fosse algum projeto mal executado. O ano passou rápido. Era trabalho no banco, reuniões com fornecedores, noites planejando detalhes com Rafael e, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia feliz. Em paz. No controle. Mas, na minha família, paz sempre foi um intervalo antes do próximo vendaval. Faltando um mês para o casamento, a bomba caiu, e veio exatamente da boca de quem eu mais esperava, mas ainda assim doeu como faca afiada. Minha mãe me ligou num domingo à noite, com aquela voz teatral que ela usava quando queria causar impacto. Camila, preciso falar de uma coisa séria. Seu casamento está muito perto do meu aniversário. Vai me prejudicar. Quero que você mude a data. Assim, clara e sem rodeios, como se estivesse pedindo para trocar o sabor do bolo. Por alguns segundos, achei que era brincadeira. Mas o silêncio dela me disse que não. Antes que eu pudesse responder, ouvi meu pai ao fundo, reforçando como sempre: sua mãe é prioridade. Se você não obedecer, não iremos à sua festa. E você passa a não existir para nós. A frase bateu seco, cortante. Passei dias tentando entender como alguém olha para a própria filha e diz algo assim. Eu respirei fundo, me lembrando de todos os depósitos pagos, contratos assinados, tudo planejado com antecedência e, principalmente, lembrando que eles estavam cientes da data há um ano. Então respondi, firme como nunca: a data está marcada. Não vou mudar. Foi ali, naquele momento exato, que algo dentro de mim virou. Como se eu tivesse passado a vida inteira segurando uma porta pesada, e, ao soltá-la, percebi que ela nunca me pertencera. Eu não sabia, mas a partir dessa resposta, meus pais começariam uma guerra silenciosa, e às vezes nem tão silenciosa, para me punir. E, dessa vez, eu não seria o alvo passivo que eles esperavam. Eu estava cansada. Cansada de ser diminuída, ignorada, e empurrada para o canto. Cansada de ser tratada como figurante na minha própria vida. A verdade é que, naquele mês que antecedeu meu casamento, tudo que estava escondido apareceu. A máscara da minha mãe caiu de vez. Meu pai mostrou quem sempre foi. Marina, minha irmã mimada, revelou um lado que eu evitava enxergar.
e cada um deles pagou caro por ter confundido minha paciência com submissão. Mas antes de contar o que aconteceu, e como minha vida mudou completamente, preciso explicar como tudo se desenrolou. Porque nada do que veio depois teria acontecido se eu não tivesse dito aquela pequena palavra que nunca me permitiram usar. Não. Quando desliguei o telefone naquele domingo, fiquei parada no meio da sala, como se meu corpo tivesse esquecido como existia. Rafael veio até mim com aquela calma que ele sempre teve, mas até ele ficou sem reação quando repeti as palavras do meu pai. Passa a não existir para nós. Soava absurdo demais para ser real, mas era exatamente o tipo de chantagem emocional que eu cresci ouvindo, embora nunca tão explícita. Naquele instante, eu senti que não era apenas sobre o casamento, era sobre tudo o que represamos durante anos. No dia seguinte, fui trabalhar no banco tentando fingir normalidade. A agência estava cheia, fila no caixa eletrônico, clientes irritados reclamando de limite, como sempre. Mas, dentro da minha cabeça, eu só ouvia minha mãe dizendo que o aniversário dela valia mais do que a cerimônia onde eu celebraria o início da minha vida com o homem que eu amava. Entre um atendimento e outro, abri o aplicativo onde mantínhamos o planejamento do casamento, contratos, comprovantes, mensagens trocadas com fornecedores. Tudo ali era real. Tudo já tinha sido decidido há meses. O pedido deles era simplesmente impossível e cruel. No intervalo, recebi a primeira mensagem de Marina, minha irmã. Mãe tá mal por sua causa, começou. Sem perguntar nada, sem ouvir meu lado. Era sempre assim. Ela continuou, Camila, você sabe como ela é sensível. Só muda essa data. É só uma festa. Aquilo me deu uma vontade quase infantil de rir e chorar ao mesmo tempo. Uma festa? O casamento pelo qual eu economizei centavo por centavo trabalhando horas extras no banco, recusando viagens e compras para poder pagar tudo sozinha? Ela continuou mandando áudios longos, me chamando de egoísta, dizendo que eu não pensava na família. Eu respirei fundo e não respondi. Não valia a pena. À noite, meus pais me ligaram de videochamada. Eu hesitei, mas atendi. Eles estavam juntos, sentados no sofá como se fossem um comitê disciplinar. Minha mãe começou com uma voz calma demais, Camila, sua irmã já tentou falar com você. Não vamos aceitar ser desrespeitados. Meu pai completou, olhando para mim com uma frieza que eu nunca tinha visto, se você insistir nessa data, não conte mais conosco. E não espere sequer que a gente continue te considerando parte da família. Senti um aperto tão profundo no peito que precisei me segurar para não desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força nova dentro de mim, uma força que eu não sabia que possuía. A data está marcada há 1 ano, repeti, firme. E vocês sabiam disso desde o começo. Não vou mudar meu casamento por causa de um aniversário. A expressão dos dois mudou na hora. Minha mãe pareceu ofendida por eu ter ousado me colocar. Então você escolhe esse homem e essa festa patética no lugar da sua família? Eu escolho a minha vida, respondi, sentindo a voz tremer, mas sem recuar. Ela fechou a cara. Meu pai balançou a cabeça, decepcionado como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Então é isso. Não nos procure mais, disse ele. Você fez sua escolha. A ligação caiu, mas a sensação de ruptura permaneceu. Rafael me abraçou, tentando me acalmar, mas eu estava em choque. Eu nunca imaginaria que meus próprios pais transformariam o meu casamento em uma guerra declarada. A partir daquele dia, as consequências começaram a aparecer. Primeiro, minha mãe iniciou o que chamei mentalmente de campanha de vítima, mensagens indiretas nas redes sociais, frases como quando os filhos viram as costas para a família, o universo se encarrega de mostrar a verdade, acompanhadas de fotos dramáticas. Marina respondia com emojis de coração e frases como estamos com você, mãe. Eu assistia tudo em silêncio, tentando decidir se ria ou se gritava. Depois vieram as ligações de tias, primas distantes, gente que mal falava comigo, sua mãe está sofrendo tanto. Por que você não muda a data? É só um aniversário, Camila, não custa nada. Você está destruindo sua família por orgulho. Orgulho.
Essa era boa. Eu, orgulhosa. Eu, que passei a vida inteira engolindo humilhações silenciosas para evitar conflitos. Eu, que aceitava ser sempre o plano B, a filha que servia apenas quando era conveniente. Mas, conforme mais mensagens vinham, algo inesperado começou a acontecer dentro de mim. Uma espécie de clareza. Uma compreensão dolorosa, mas libertadora. Aquelas pessoas nunca estiveram do meu lado. Só estavam acostumadas à minha obediência. E agora que eu disse não, eu me tornará a ameaça. No fim daquela semana, recebi uma notificação inesperada. 5 convidados haviam cancelado a presença no casamento, todos parentes do lado da minha mãe. Rafael viu a lista e me olhou com tristeza. Amor, isso não tem nada a ver com você. Ele só tem medo dela. Eu concordei. Mas ainda assim doeu. Cada cancelamento parecia uma pequena facada. E eu sabia, no fundo, que aquilo era só o começo. Minha mãe ainda não tinha mostrado tudo o que era capaz de fazer para me punir. E eu ainda nem imaginava o tamanho da tempestade que estava prestes a cair sobre mim. A segunda semana depois da ruptura foi como caminhar dentro de uma nuvem pesada, dessas que parecem que vão despencar a qualquer instante. No banco, eu atendia clientes com meu sorriso profissional, mas a cabeça ficava latejando com tudo o que estava acontecendo. Eu tentava me concentrar em números, contratos, assinaturas, coisas que fazem sentido, mas as notificações do celular vibravam como pequenos lembretes de que minha família estava lá fora, preparando alguma coisa. E estavam. Numa quarta-feira de manhã, antes mesmo de eu abrir a agência, recebi a mensagem da minha tia Celeste, irmã da minha mãe. Nunca fomos próximas, mas ela tinha uma habilidade incrível de se meter onde não era chamada. Camila, fiquei muito chateada ao saber que você tratou sua mãe daquele jeito. Ela está arrasada. Toda a família está comentando. Eu respirei fundo e deixei sem resposta. Por anos, eu tinha engolido esse tipo de discurso. Agora, não mais. Mas o verdadeiro golpe veio no horário do almoço, quando Rafael me ligou do trabalho. A voz dele estava baixa, preocupada. Amor, sua mãe me ligou. Na hora, senti meu estômago afundar. O quê? Ela disse que você está emocionalmente instável, que estava obcecada com esse casamento e que ninguém consegue conversar com você. Quase derrubei o celular. Instável? Ela disse isso? Disse. E também pediu que eu assumisse o controle da situação antes que você estrague tudo. Eu fechei os olhos, tentando conter a raiva. Minha mãe nunca suportou que eu fosse adulta. Sempre que eu fazia alguma escolha, ela dava um jeito de me pintar como irresponsável ou desequilibrada, como se eu ainda fosse uma adolescente rebelde e não uma mulher de quase 30 anos, com uma carreira sólida, contas pagas, e um casamento construído com amor e planejamento. O que você respondeu? Perguntei, quase com medo. Rafael riu, mas não um riso alegre, era um riso triste. Eu disse que ela não tinha o direito de falar nada disso e que a única pessoa instável é quem tenta dominar os outros. Depois desliguei. Eu me sentei no banco de trás da agência, tentando respirar. Minha mãe estava escalando. E rápido. Agora ela não estava mais só tentando me manipular, estava tentando manipular Rafael. E ele era a última pessoa do mundo que ela queria ver contra ela. À tarde, enquanto conferia uma conciliação bancária, meu celular vibrou de novo. Era Marina. A mensagem começava com: "Vou te mandar isso porque acho que você precisa ver." Meu coração acelerou. Eu abri o arquivo anexado. Era um print do grupo da família. E ali estava minha mãe, escrevendo um texto enorme, digno de novela mexicana, dizendo que eu a humilhara publicamente, que eu estava lhe interditando ela emocionalmente e que eu tinha gritado com ela no telefone. Nada disso era verdade. Mas ela escrevia com tanta segurança que qualquer pessoa de fora acreditaria. Ela finalizava com: "Acho que não preciso dizer que não estarei presente no casamento. E acredito que os que me respeitam também não deveriam estar." Eu senti algo dentro de mim se quebrar. Não era tristeza, era clareza. Minha mãe não estava apenas magoada.
Ela estava fazendo tudo de caso pensado. Marina então digitou: Camila, eu sei que você não gritou com ela, mas você sabe como ela é, ela acha mesmo que está sendo atacada. Por um minuto, achei que minha irmã estava tentando defender ambos os lados. Mas aí veio outra frase: mas você também podia ter mudado a data, né? Não é tão difícil assim. Ah, aí estava. O consenso da família: tudo era culpa minha. Sempre seria. A notícia dos prints se espalhou. Em menos de 2 dias, 9 pessoas cancelaram presença. Algumas enviaram mensagens frias, educadas demais para serem sinceras. Outras não disseram nada, simplesmente apagaram o nome da lista. Cada notificação era como perder um pequeno pedaço da minha história. Rafael acompanhava tudo de perto, tentando ser forte por nós dois, mas eu via a preocupação nele. Isso está passando do limite, ele dizia todas as noites. Seus pais estão surtando, Camila. E eu concordava. Mas eu também sabia que, se eu cedesse, eles venceriam. E essa vitória custaria o resto da minha vida. Na sexta-feira daquela mesma semana, meu pai finalmente me ligou. Ele nunca ligava, sempre deixava minha mãe fazer o trabalho sujo. Mas dessa vez, ele veio com a autoridade que nunca teve coragem de usar comigo antes. Sua mãe está sendo injustiçada, e ele começou. Ela está chorando todos os dias. Você a deixou doente com essa teimosia. Eu respirei devagar. Pai, vocês sabiam da data do casamento há 1 ano. Isso não importa. Ele gritou. Você tem que mudar. É uma ordem. Aquilo me fez estremecer. Meu pai nunca tinha levantado a voz para mim. Eu não vou mudar, repeti, firme. Não vou destruir tudo o que planejei por causa de um capricho. Houve um silêncio tenso. Então não espere mais nada da gente, ele disse, frio. Nada. E antes que eu pudesse responder, ele encerrou a ligação. No sábado de manhã, recebi outra notificação, mais 4 cancelamentos. Dessa vez, amigos próximos da família. Pessoas que cresceram comigo. Pessoas que conheciam a minha mãe e, ainda assim, decidiram ficar do lado dela. Rafael me encontrou sentada na beirada da cama, segurando o celular com força demais. Quanto? Ele perguntou. Já são 18, respondi, sentindo um vazio estranho na voz. Ele se sentou ao meu lado e me puxou para perto. Amor, você não está sozinha. Eles podem cancelar. Eles podem te virar as costas. Mas eu não vou. Minha família não vai. E os nossos verdadeiros amigos não vão. Eu queria acreditar. Mas uma parte de mim sabia que o pior ainda estava por vir. Minha mãe não recuaria tão fácil. Ela estava ferida, e Lourdes ferida era mais perigosa do que qualquer inimigo externo. Porque agora, para ela, eu não era apenas uma filha rebelde. Eu era uma ameaça à imagem perfeita que ela tinha construído por anos. E, por isso, ela faria de tudo para me destruir. A terceira semana antes do casamento começou com um silêncio estranho, aquele tipo de silêncio que parece anunciar tempestade. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação, nenhum cancelamento imediato. Por um instante, quase acreditei que minha mãe tinha desistido da guerra. Mas eu a conhecia bem demais para cair nessa esperança ingênua. Lourdes não desistia. Lourdes recarregava. E eu estava certa. Na terça-feira à noite, enquanto finalizava um relatório do banco, recebi uma ligação da empresa de buffet. Atendi imaginando que fosse só uma confirmação de prazos, mas a voz do gerente estava tensa demais. Camila? Aqui é o Rodrigo, do buffet. Preciso confirmar uma informação. Recebemos contato de uma pessoa se passando por você, pedindo o cancelamento parcial do serviço. Eu congelei. Como assim se passando por mim? A pessoa enviou seu nome completo, RG e CPF. Meu coração disparou. Quem foi? A ligação não identificava o número. Mas, a voz parecia mais velha. A imagem da minha mãe atravessou minha mente como um raio.
Rodrigo, por favor, não cancele nada. Tudo está mantido. Qualquer pedido que não venha diretamente do meu celular, vocês ignoram. Ele confirmou, mas pude ouvir a preocupação dele. Meu casamento tinha virado campo de batalha até para terceiros. Desliguei e, na mesma hora, Rafael entrou no apartamento. Ele viu meu rosto e nem precisou perguntar. O que foi agora? Tentaram cancelar parte do buffet. O olhar dele mudou. Não era mais preocupação, era indignação verdadeira. Isso já passou de todos os limites. E então disse algo que me surpreendeu: a gente precisa se proteger. De verdade. Não só emocionalmente. Legalmente também. Eu nunca tinha considerado essa possibilidade. Para mim, família era território emocional, não jurídico. Mas minha mãe tinha atravessado a linha, e agora nós também precisávamos sair do terreno da ingenuidade. No dia seguinte, antes do banco abrir, sentei com Rafael na cozinha e tentamos entender até onde aquilo poderia ir, e ela tentou cancelar o buffet. O que impede de tentar mexer com fotógrafa? DJ? Decoração? Eu dei de ombros, porque realmente não sabia. Minha mãe era capaz de tudo quando queria humilhar alguém. E foi aí que veio o segundo golpe. À tarde, minha gerente me chamou para conversar. Eu já imaginava que não seria coisa boa, que ela nunca me chamava sem avisar. Entramos na sala dela e ela suspirou antes de começar. Camila, eu recebi uma ligação, da sua mãe. Eu senti meu rosto queimar. O quê? Ela disse que você não está emocionalmente estável para trabalhar, que anda alterada, chorando, e solicitou afastamento em seu nome. Aquilo me atingiu como um soco. Era exatamente o tipo de estratégia que minha mãe usaria. Se não podia me controlar pelo casamento, tentaria destruir minha credibilidade profissional. Isso não é verdade, eu disse firme. Eu não autorizei nada. Minha gerente concordou. Eu imaginei. Te conheço há anos. Nunca faltou, nunca deu crise, nunca trouxe vida pessoal pra cá. Mas achei que você deveria saber. E claro, ignorei. Senti uma onda de alívio misturada com repulsa. Minha mãe estava indo fundo demais. Saí da sala tremendo, mas determinada. Não era mais uma disputa familiar. Era uma tentativa de desestabilizar toda a minha vida. E, como era previsível, aquilo respingou nos convites. À noite, 5 novos cancelamentos. Dessa vez, todos do lado do meu pai. Rafael viu minha expressão e se aproximou devagar. Camila, 23, eu disse, a voz baixa. Já são 23 pessoas que desistiram. 23 covardes, ele respondeu. Pessoas que não te amavam de verdade. Eu sabia que ele estava certo, mas doía mesmo assim. Porque, no fundo, eu sempre desejei uma família que realmente estivesse comigo em momentos importantes. E agora, na véspera do dia que deveria ser um dos mais felizes da minha vida, eu estava assistindo essas pessoas virarem as costas por causa do capricho de uma mulher que nunca me viu como igual. No fim daquela semana, os planos de sabotagem chegaram ao ponto mais baixo. Recebi mensagem da decoradora às 18 horas de uma sexta-feira. Camila, tudo certo com a alteração no projeto? Sua mãe me enviou novas instruções. Eu quase deixei o celular cair. Alterações? Respondi imediatamente. Ela mandou prints. Minha mãe queria trocar as flores, mudar as cores, excluir parte da decoração da cerimônia. Tudo sem minha autorização. Respondi: nada deve ser modificado sem minha confirmação direta. Por favor, ignore qualquer solicitação que não venha de mim. A decoradora concordou, mas percebi, pela forma como ela escrevia, que estava desconfortável com a situação. Naquele momento, algo se transformou dentro de mim. A raiva, antes direcionada aos meus pais, passou a dar lugar a uma determinação profunda que eu não deixaria que eles destruíssem o meu casamento. Não deixaria que transformassem meu dia em um teatro do absurdo. E foi justamente nesse estado mental que recebi a ligação mais inesperada. Era minha avó paterna.
uma mulher silenciosa, que raramente se envolvia nas confusões da família. Atendi esperando mais um discurso de faça isso pela paz. Mas, surpreendentemente, ela disse: Camila, eu sei o que seus pais estão fazendo. Fiquei muda. Eles sempre foram assim, e ela continuou. Mas agora passaram de todos os limites. Quero que saiba que eu estarei no seu casamento. Não importa o que aconteça. Aquelas palavras, simples e verdadeiras, fizeram minhas pernas ficarem fracas. Era a primeira vez que alguém da família dizia que ficaria comigo, não com Lourdes. Obrigada, vó, consegui murmurar. Obrigada de verdade. Depois daquela ligação, uma coisa ficou clara: meus pais não tinham mais controle sobre mim. Eles estavam perdendo terreno. E quando pessoas assim percebem que a manipulação está falhando, elas não param. Elas atacam. E foi exatamente isso que aconteceu no final daquela semana, quando minha mãe fez algo que ninguém poderia imaginar, algo que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Algo que faria, de vez, ela pagar por tudo o que estava fazendo. Mas isso, eu só descobri depois. A quarta semana, a última antes do casamento, começou com uma sensação estranha. Eu acordava todos os dias com o celular na mão, esperando o próximo golpe, a próxima mensagem carregada de drama, a próxima tentativa de sabotagem. Mas, por 3 dias seguidos, nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhum cancelamento, nenhum print de grupo da família. Era como se meus pais tivessem evaporado do mapa. E ironicamente, esse silêncio me deixou ainda mais inquieta. No banco, enquanto conferia uma longa planilha de lançamentos, senti aquela sensação desagradável de que algo estava por vir. Rafael também percebeu minha tensão. Amor, você está respirando como se estivesse preparando para correr uma maratona. Eu ri sem humor, com a minha mãe, qualquer calmaria é só intervalo. Não demorou muito para eu descobrir o que ela estava preparando. Na tarde de quinta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por impulso. Camila? Aqui é a doutora Helena, da Clínica de Assessoria Psicológica. Eu franzi a testa. Perdão, de onde? Recebemos uma solicitação de sua mãe para avaliarmos você. Ela relatou que você está emocionalmente instável e... Desliguei antes de ouvir o resto. Senti minhas mãos tremerem e uma fúria tão profunda que me fez levantar da cadeira sem perceber. Ela não estava mais apenas sabotando o casamento. Ela estava tentando me rotular. Me pintar como uma mulher emocionalmente incapaz. Respirei fundo, tentando não chorar ali no meio da agência. Quando contei a Rafael, a expressão dele mudou completamente. Isso passou de loucura, e ele disse: Isso é perseguição. Eu sei. Camila, isso é perigoso. Era. Eu sabia. Talvez pela primeira vez na vida, senti medo real da minha mãe. Mas isso não foi nada comparado ao que aconteceu no sábado. Eu estava revisando a lista final de convidados, agora reduzida a pouco mais de 60 pessoas, quando ouvi a notificação de mensagem no meu celular. Era da minha prima Fabiana, uma das poucas que eu acreditava estar do meu lado. Miga, não sei se te aviso isso, mas acho que você precisa ver. Ela enviou uma foto. Uma foto terrível. Uma foto tirada claramente com intenções de humilhação. Era um print da postagem que minha mãe acabará de publicar no Facebook. Na imagem, ela aparecia chorando, literalmente chorando, com olhos vermelhos e maquiagem borrada. O texto dizia: alguns filhos esquecem quem os criou. Alguns filhos colocam estranhos acima da família. Hoje percebi que criamos monstros quando damos amor demais. Mas Deus vê tudo. E um dia a verdade aparece. Os comentários embaixo eram uma enxurrada de gente dizendo: força, você é uma mãe maravilhosa, que tristeza, não sei o que ela fez, mas estamos com você. Entre eles, Marina comentava: estamos juntas, mãe. Você merece respeito. Eu fiquei parada olhando para aquilo, sentindo como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado. A minha mãe me chamou de monstro. Publicamente.
Quando Rafael viu a postagem, ele se virou para mim imediatamente. Isso já é difamação. Rafael, eu não acredito que ela fez isso. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Ela está desesperada, Camila. Ela perdeu o controle de você e está surtando. Mas por que fazer isso? Porque agora ela quer que o mundo inteiro te veja como problema. Como a filha ingrata. Eu nunca pedi nada para ela. Nunca exigi nada. Eu só marquei meu casamento. Eu sei. E é exatamente por isso que ela está assim. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. Eu mal consegui jantar. Chorava, me calava, chorava de novo. Não era só a postagem. Não era só a humilhação pública. Era perceber que a mulher que me colocou no mundo não tinha qualquer limite para destruir minha reputação, e a própria filha, para manter sua narrativa de vítima. Mas, como se isso não fosse suficiente, o pior ainda estava por vir. No domingo de manhã, recebi uma mensagem da diretora do banco onde eu trabalhava. Camila, precisamos conversar amanhã às 8 horas. Assunto urgente. Meu sangue gelou. Passei a manhã inteira tensa, imaginando o que minha mãe poderia ter aprontado dessa vez. Rafael tentava me acalmar, dizendo que não adiantava sofrer por antecipação, mas eu conhecia a mulher que me criou. E a capacidade dela de se reinventar na maldade. Na segunda, cheguei cedo no banco. A diretora me chamou para entrar e fechou a porta. Camila, eu vou ser direta, disse ela. Recebemos ontem uma denúncia anônima dizendo que você está desviando dinheiro de clientes. Senti o chão sumir dos meus pés. O que? Eu quase gritei. Sim. E junto veio um documento com informações pessoais suas, como CPF, endereço, e um texto dizendo que você está gastando dinheiro de procedência duvidosa no seu casamento. Meu corpo ficou gelado, completamente gelado. Diretora, isso é mentira. Eu sei. Ela disse, séria. Nós já verificamos. Não há nada de errado com suas movimentações. Mas achei importante te avisar. E, ela hesitou, achei importante perguntar se você sabe quem poderia ter feito isso. Eu não hesitei. Minha mãe. Ela respirou devagar, como quem compreende algo muito profundo. Camila, sei que não é fácil, mas você precisa se proteger. Essas denúncias, tentativas de ligação para afastamento, agora é isso, está ficando grave. Saí da sala tremendo, me sentindo suja, violada. Minha mãe tinha chegado ao ponto de tentar destruir meu trabalho, a única área da minha vida que ela nunca tinha tocado. Quando cheguei em casa e contei tudo a Rafael, ele não reagiu com choque. Reagiu com decisão. Chegou ao limite. Disse ele. Agora ela vai pagar. Eu olhei para ele, confusa. O que você quer dizer? Ele respirou fundo. A partir de hoje, vamos documentar tudo. Postagem, print, ligação, mensagem da clínica, tentativa de cancelamento de buffet, denúncia falsa. Rafael, Camila, isso não é mais só dor. Isso é crime. E ela vai ter que responder por isso. Sentei no sofá, finalmente percebendo algo que nunca tinha visto antes: meus pais estavam cavando o próprio buraco. Cada ataque, cada mentira, cada sabotagem, tudo seria usado contra eles. E eu não precisaria levantar um dedo para que a verdade aparecesse. Porque, quando pessoas assim passam a vida mentindo, chega uma hora em que a mentira implode. E a implosão estava chegando. Eu podia sentir. Na última semana antes do casamento, eu já não sentia mais aquela mistura de ansiedade e expectativa que imaginava sentir durante toda a minha vida. Em vez disso, havia um cansaço profundo, uma exaustão emocional que parecia grudada na pele. Mas, ao mesmo tempo, havia algo novo, uma força tranquila, quase fria, que nasceu dentro de mim depois de tudo que meus pais tinham feito. Eu não estava mais tentando entender. Não estava mais tentando consertar ninguém. Eu só queria viver.
Rafael passou a semana inteira comigo, alternando entre reuniões do trabalho e ligações com os fornecedores para garantir que ninguém fosse enganado. Ele era meu porto seguro, a única voz que permanecia firme enquanto o resto do mundo tentava me derrubar. No meio dessa preparação tensa, comecei a reparar em algo curioso. Várias pessoas que tinham cancelado começaram a mandar mensagens tímidas. Camila, desculpa, sua mãe falou umas coisas, mas estamos repensando. Outras foram mais diretas, não sabíamos que ela tinha inventado tudo isso. Algumas até enviaram áudios chorando, dizendo que estavam envergonhadas. Fiquei surpresa, mas não iludida. Elas não estavam do meu lado. Nunca estiveram. Só perceberam que as mentiras da minha mãe estavam começando a ruir. E ruíram de vez 2 dias antes do casamento. Recebi outra mensagem da minha prima Fabiana. Camila, olha isso. Era outro print. Dessa vez, uma amiga da minha mãe havia respondido ao post dramático dela com uma pergunta simples: mas o que exatamente sua filha fez? Minha mãe, talvez cansada, talvez descuidada, respondeu: ela não mudou o casamento por causa do meu aniversário. Só isso. Mas é questão de respeito. Só isso. Esse só isso foi o suficiente para todo mundo perceber o absurdo. Nos comentários, várias pessoas começaram a questionar. Outras disseram que aquilo não fazia sentido. Algumas defenderam que aniversário não era motivo para destruir um casamento. A máscara, enfim, começou a trincar. E, em questão de horas, virou pó. Porque outra pessoa, não sei até hoje quem, publicou um comentário enorme dizendo que sabia de tudo, das tentativas de cancelamento, das ligações para meu trabalho, da denúncia falsa. Ninguém sabe ao certo quem expôs. Não fui eu. Não foi Rafael. Mas alguém que viu os limites sendo ultrapassados resolveu colocar luz no que minha mãe fazia nas sombras. O post explodiu. Pessoas chocadas, revoltadas, perguntando como uma mãe podia fazer isso. Pessoas defendendo que meus pais precisavam de ajuda. Pessoas que antes estavam do lado dela agora recuavam, silenciosamente envergonhadas. Minha mãe apagou o post. Depois apagou a conta. E desapareceu da internet. Naquele momento, percebi, ela tinha perdido o jogo que ela mesma inventou. Quando o dia do casamento finalmente chegou, acordei com uma calma que eu não sentia há meses. Rafael estava sorrindo antes mesmo de abrir os olhos. A família dele lotou o salão. Amigos meus e dele compareceram sem hesitar. E entre eles, minha avó, sentada na primeira fileira, segurando minha mão com uma firmeza silenciosa. Quando a cerimônia começou, vi as cadeiras vazias dos parentes que desistiram, mas, pela primeira vez, elas não doeram. Não eram ausência. Eram libertação. Cada cadeira vazia representava alguém que eu não precisaria mais carregar na minha vida. Eu caminhei pelo corredor com a sensação de estar atravessando uma porta para um futuro totalmente meu. Ali, ninguém tentava me diminuir. Ninguém tentava me controlar. Ninguém achava que meu amor precisava competir com o ego de alguém. Rafael chorou quando me viu. Eu chorei também. Mas eram lágrimas de alívio, de vitória, de algo que eu não sabia que existia até então: paz. A festa foi linda. Verdadeira. Sem máscaras. Sem fingimentos. Amizades reais, risadas sinceras, abraços que vinham de pessoas que estavam ali porque queriam estar. No fim da noite, enquanto dançávamos sob luzes amarelas penduradas, Rafael me disse: "Você percebeu? A gente venceu." E eu percebi. No dia seguinte, postei uma única foto, eu e Rafael rindo juntos, suados da dança, abraçados como se nada no mundo pudesse nos derrubar. A legenda dizia apenas: "Nossa vida começou do jeito certo." Algumas pessoas da família curtiram. Outras comentaram. A maioria ficou em silêncio. Meus pais não responderam. Marina também não. E foi ali que senti, pela primeira vez, que tudo bem. Que eu finalmente tinha entendido que família não é sangue, é escolha.
E que distância, às vezes, é o único remédio possível para relações que adoecem. Nunca mais falei com minha mãe. Nem com meu pai. Nem com Marina. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. E, pela primeira vez em anos, escolhi a mim mesma. Se você acompanhou essa história até aqui, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias fortes como essa. Aproveita também e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tem muita história emocionante vindo por aí. E eu quero saber a sua opinião, você faria o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de manter o casamento, colocar limites e se afastar de quem só queria controlar a sua vida? Comenta aqui embaixo, porque eu amo ler o que vocês pensam. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ver até onde nossas histórias estão chegando e vou passar lá nos comentários para deixar um coração especial em quem participar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje, e às vezes, uma atitude de coragem inspira outra pessoa a se libertar também. Obrigado por estar aqui. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.